Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre rodízio de corrente e eu vou apresentar primeiro para vocês as ferramentas que a gente pode usar para fazer esse tipo de serviço. Essas duas ferramentas aqui servem para medir o desgaste da corrente e fazer a troca na hora certa. Essa aqui serve para unir os elos da corrente se você não tiver uma corrente com esse tipo de link aqui, que é uma emenda, ou missilink, ou elo mestre. Ele emenda a corrente com o uso das próprias mãos, sem precisar de ferramenta nenhuma. Então, primeiro eu vou explicar para vocês a utilidade de fazer o rodízio de corrente, mostrando para vocês um cassete usado com uma corrente nova. Esse nosso vídeo é patrocinado pela loja Mecânicos de Bicicleta. É uma loja virtual onde você encontra todo tipo de ferramenta para bicicleta, bom atendimento e entrega rápida. Veja aqui, quando a engrenagem está com os elos preservados, quando a corrente encaixa entre eles, ela consegue fazer força e puxar a engrenagem. Quando os elos da engrenagem, quando os dentes da engrenagem estão muito gastos, a corrente, quando você faz força, olha o que acontece com a corrente, ela pula de um dente para o outro. Está vendo aqui? Quando você faz força, a corrente pula de um dente para o outro. E aí o que acontece? Fica impossível nesse ponto você comprar uma corrente nova para esse cassete. E qual é a utilidade de se fazer o rodízio de corrente? O rodízio de corrente serve para aproveitar ao máximo o cassete. Como a corrente é uma peça mais barata do que o cassete, normalmente, você vai conseguir usar o mesmo cassete com 2 ou 3 correntes. Então o que acontece? Você tem uma corrente e um cassete novos. Quando essa corrente chega à dilatação de 0,75, você compra uma corrente nova imediatamente, não demora muito, e coloca a corrente nova. E guarda essa que você tirou. E quando essa corrente nova chegar a 0,75, o que você faz? Ou você volta a usar a corrente que você tirou, ou você continua usando essa mesma corrente até ela chegar à dilatação de 1,0. Perfeitamente? Chegou a dilatação de 1,0, você tira essa corrente, que ela está prestes a arrebentar, e volta a usar a primeira corrente. Aí você vai usar o mesmo cassete com 2 correntes. Em tese, o que acontece é o seguinte, você consegue usar 2 correntes 2 vezes com o mesmo cassete. Você chega ao final da vida útil do cassete, substituindo e fazendo esse rodízio de corrente, sempre obedecendo a dilatação, tendo essa ferramenta em mãos. O tempo para você fazer essa medição, qual é o período para você fazer essa medição? Depende de quanto você anda. Eu sugiro que se você anda todo dia, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, que você faça essa medição pelo menos uma vez por mês, para saber se a corrente já chegou a 0,75, a primeira corrente, tá? E depois que você começou a fazer o rodízio, você começa a verificar se a corrente já chegou a 1,0, porque depois de 1,0 a corrente pode arrebentar a qualquer momento. Então assim você economiza o cassete, que é muito mais caro, e usa as 2 correntes ao máximo delas, ok? Agora vamos fazer a substituição da corrente com o elo mestre. Vamos procurar o elo mestre, achei, pressiono e deslizo ele em direções opostas. Pronto, tá vendo? Não precisa de ferramenta nenhuma, o elo mestre é muito fácil de tirar. Pelo menos esse da KMC. Prontinho, depois é só... Olha lá, com a mão mesmo a gente consegue, ó, tá vendo? Pressiono ele assim e deslizo. Esse para trás e esse para frente e esse para trás. Pronto. Retiro o elo mestre. Na bicicleta sem marcha não precisa fazer o rodízio de corrente, porque o pinhão não se desgasta tão rápido assim a ponto de você precisar fazer rodízio. Quando chega a 1,0, a bicicleta ainda continua andando normalmente. Agora, é bom que você saiba quando fazer o rodízio de corrente para a corrente não arrebentar com você. Então, você tendo uma ferramenta dessa aqui, você encaixa ela na corrente. Se ela encaixar perfeitamente na corrente,
começa a pensar em trocar a corrente, porque ela vai arrebentar em breve, tá bom? Então é sempre útil ter uma ferramenta dessa para você trocar a corrente no momento certo e não ficar na rua enguiçado com corrente quebrada. Agora eu vou mostrar para vocês como usar a ferramenta para emendar a corrente. Primeiro a gente encaixa a corrente na ferramenta, gira a alavanca até o pino sair do outro lado. Não tira o pino todo, tira só o suficiente para abrir o elo da corrente. Pronto, aí já é o suficiente. Volta a manivela, retira a corrente da ferramenta, solta o elo, pronto. Agora vamos emendar o elo novamente. Encaixa o elo, coloca o pino para o lado contrário, encostado no pino da ferramenta, encaixa ali e gira a manivela de novo para o pino voltar para o lugar. Ali, o pino vai voltando para o lugar. Você vai observar que a corrente vai ficar dura nesse ponto, ela não vai se mexer direito. Aí você vai ter que fazer esse procedimento que eu vou mostrar para vocês, para a corrente voltar a ficar maleável de novo. Ó. Força a corrente lateralmente de um lado para o outro, aí vai afrouxar um pouco aquele pino e a corrente está pronta.